a mais uma das nossas análises. Hoje a gente tem um material em mãos que é, no mínimo, fascinante e bem denso. Vamos mergulhar num manual tático que explora onde a cosmologia religiosa, especificamente essa ideia de batalha espiritual, se cruza com a dura realidade da violência doméstica. Nosso objetivo aqui é mapear de forma objetiva como essas ideias se conectam nas páginas desse estudo. Então vamos direto ao ponto para entender como toda essa estrutura de pensamento funciona. Logo de cara, o autor traz uma metáfora fortíssima. Dentro dessa perspectiva, forças como o machismo e a violência doméstica não são vistas apenas como problemas sociais, sabem? Elas são interpretadas literalmente como ataques espirituais ao lar. É uma lente completamente diferente para se observar os conflitos familiares graves. E é exatamente partindo dessa premissa que o manual vai construindo todo o seu argumento. O nosso roteiro de hoje vai passar rapidamente por 6 pontos-chave: o casamento e suas brechas, a ação dos demônios territoriais, a distorção do vínculo, o perigo do erro de diagnóstico, a integração da fé com a proteção legal e, por fim, as diretrizes práticas. Começando com o nosso primeiro ponto, o casamento e suas brechas. A base da argumentação aqui é que o casamento, por ser considerado uma aliança divina, vira um alvo estratégico prioritário. Sabe aquela famosa caricatura da família perfeita na igreja, mas que vive em pé de guerra dentro de casa? Pois é, essa fachada de harmonia frequentemente esconde conflitos enormes não resolvidos e uma falta de intimidade real. E é exatamente essa distância que cria as maiores vulnerabilidades no relacionamento. E como essa ruína acontece na prática? O texto mostra que não é do nada, não é com força bruta logo de início. Essas forças destrutivas avançam meio que comendo pelas beiradas. Elas começam criando divisões, depois corrompem a entrega mútua com o egoísmo, injetam amargura no dia a dia para impedir o perdão, até que finalmente quebram o propósito maior do casal. Ou seja, o santuário do lar é transformado passo a passo no verdadeiro campo de batalha de egos. O que nos leva ao ponto 2, a ação dos demônios territoriais. Olha só, com o casamento já enfraquecido por essas divisões, o texto entra na parte cosmológica da coisa. É aqui que entra o conceito de demônios territoriais. Na visão de mundo dessas comunidades, quando a unidade emocional da casa se rompe, essas entidades se enraizam ali. Elas pegam questões não resolvidas, tipo traumas antigos ou orgulho ferido, e usam isso como porta aberta para instalar um espírito de possessividade extrema. E isso nos leva a uma das reflexões mais pesadas do documento. O autor argumenta que essa obsessão espiritual muitas vezes usa uma máscara. Ela se disfarça de amor ou de direito conjugal. É uma camuflagem tão forte que simplesmente cega o agressor para a humanidade da vítima. Então, o feminicídio não é visto como um mero surto impulsivo, mas sim como a conclusão trágica de toda essa ocupação territorial espiritual. Vamos agora para a parte 3, a distorção do vínculo. Aqui, o manual muda o foco para examinar um conceito teológico que muita gente entende errado e que acaba aprisionando as vítimas: a ligação de alma. O autor faz questão de definir o ideal bíblico saudável primeiro, uma união profunda baseada em propósitos compartilhados. Não é sobre a anulação da outra pessoa e definitivamente não é sobre posse. Entender essa base é crucial antes de ver como isso é usado como arma. Porque é aqui que mora o perigo da distorção. De um lado, você tem a verdade do texto, de que o abuso e a violência quebram essa aliança divina. Mas do outro lado, o agressor manipula esse mesmo princípio. Ele distorce a ideia de vínculo só para justificar a própria possessividade, usando aquela famosa frase: "O que Deus uniu, o homem não separa", para manter o controle e prender a vítima. Chegamos então à parte 4, o perigo do erro de diagnóstico. Prestem muita atenção nisso porque é o que o autor chama de armadilha fatal. O manual dá um alerta super rigoroso contra o hábito de espiritualizar a violência física. Tentar resolver um caso de agressão doméstica só com rituais espirituais, ignorando totalmente a ajuda psicológica ou a polícia, pode colocar a vítima num risco de vida iminente. Devolver uma mulher para um ambiente de tortura achando que o problema espiritual foi resolvido é, segundo o texto, um erro inaceitável. Para não deixar dúvidas, o recado é categórico. A tortura e o feminicídio têm raízes no egoísmo humano, ponto. A espiritualidade não pode e não deve ser usada como um álibi para as atitudes do agressor. Ele precisa assumir a total responsabilidade pelas escolhas que faz. O que nos conduz para a parte 5, integrando fé e proteção legal. Depois de diagnosticar o problema, o autor foca na solução.
Como criar uma ponte entre a fé e os direitos humanos concretos. A gente vê que o ideal teológico de amor, muitas vezes, bate de frente com uma realidade social que legitima o controle. Por isso, a mensagem principal dessa sessão é que qualquer leitura espiritual da situação nunca, jamais, pode substituir a proteção legal e o cuidado profissional. A integridade física da mulher tem que ser sempre a prioridade número 1. Por fim, o ponto 6, diretrizes práticas de ação. Para fazer essa ponte funcionar no mundo real, o manual estabelece regras muito claras. Para os pastores e líderes, a diretriz não abre margem para negociação. Se tem violência, a preservação da vida passa por cima da preservação da instituição do casamento. O acolhimento da vítima tem que ser feito sem julgamento e sem culpa. E sobre o agressor, o arrependimento só é considerado válido se ele se entregar para a polícia. Ou seja, na prática, o perdão cristão não anula de jeito nenhum as consequências da justiça civil. E para a rede de proteção, como os profissionais de saúde e a polícia. Eles precisam entender as pressões espirituais que essa vítima sofre, criando um espaço seguro para ela falar. A polícia, por exemplo, precisa ter essa sensibilidade cultural na abordagem, mas, ao mesmo tempo, deve atuar de forma firme como agente do Estado. A lei tem que ser cumprida para proteger a vida, independentemente de qualquer crença. Para amarrar tudo isso, a conclusão do material é muito forte. A síntese de toda essa argumentação é que a verdadeira unidade espiritual existe para proteger, nunca para infligir dor. Então, qualquer prática que envolva posse, agressão ou tortura é literalmente a antítese absoluta do que essa fé prega. A Bíblia não ordena que a mulher seja mártir da violência. Essa é a grande tese final do autor. Uma declaração que desmonta palavra por palavra qualquer tentativa de usar a religião como desculpa para o abuso doméstico. Toda essa análise deixa a gente com uma questão muito importante. Quebrar o ciclo de violência não é tarefa para um grupo só. Precisamos que líderes religiosos, psicólogos, médicos e a polícia conversem entre si. Mas fica a provocação final para a gente pensar juntos. Como a sociedade pode, na prática, harmonizar o respeito pela fé e pelas crenças locais com a defesa inegociável da vida humana? Muito obrigado por acompanharem mais essa nossa explicação. A gente se vê na próxima.